Olá, tudo bem? Como a proposta desse canal é trazer as meditações devocionais, eu estou trazendo nesse dia mais uma meditação da minha leitura devocional. Eu estou no livro de Ezequiel, passando aí por mais uma leitura bíblica e me deparei com esse texto de Ezequiel 34, que fala sobre os pastores e as ovelhas. Gente, como é forte esse texto, viu? E eu gostaria de trazer esse vídeo aqui com essa reflexão. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo aí, se estiver gostando, curte o vídeo, curte o canal e compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas com as reflexões da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos falar de um assunto bem forte e bem delicado, né? Que é sobre o perfil dos líderes e pastores e o perfil das ovelhas, né? Das pessoas que congregam em igrejas. E Ezequiel traz algo muito forte. Claro que o texto de Ezequiel está se referindo a Israel, mas a gente adapta isso à nossa realidade. Então vamos ler aqui Ezequiel 34, do versículo 2 em diante. Eu estou lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu gosto muito dessa versão. Diz assim: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem a lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a ovelha fraca, nem curam a ovelha ferida, nem enfaixam as suas feridas. Vocês não trouxeram de volta as que estão desviadas, nem procuram as ovelhas perdidas. Eu comparo isso a esses pastores de gabinete que ficam sentados no conforto do ar-condicionado enquanto as ovelhas estão perecendo lá fora. Isso é muito forte, gente. Comer a coalhada, vestir a lã, abater os melhores animais, mas não zelam do rebanho, não cuidam do rebanho. Isso é muito forte. Deus está trazendo uma repreensão para esses líderes e pastores mercenários que a gente vê por aí, que só pensam no ganho pessoal, em encher os próprios bolsos. Isso daí vai ser muito tratado por Deus. Isso não vai ficar barato. Vocês têm domínio sobre as ovelhas com dureza e brutalidade. Pense aí. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. O verdadeiro pastor é aquele que cuida, que zela, que abraça, que acolhe. Tratar a ovelha com dureza e brutalidade. Pense aí, dispersa o povo. As pessoas são seres humanos que necessitam ser compreendidos e ouvidos. A gente vê muito líder, muito pastor, muito líder, principalmente líderes que a gente tem visto por aí, tratando as ovelhas a ferro e fogo. Meu Deus, estamos lidando com pessoas que têm pensamentos, que têm vontade, precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas. E aí as ovelhas se dispersam e acabam caindo em locais onde há enganos, onde são devoradas por animais selvagens, por outros pastores ainda piores. Deus nos chama a cuidar das pessoas com zelo. As minhas ovelhas vagueiam por todo o monte e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Mais uma vez a postura de pastores de gabinete que ficam sentados no seu conforto e não vão atrás. Gente, o verdadeiro pastor, a verdadeira liderança é aquela que vai atrás, é aquela que visita, que acolhe, que vai ao encontro da necessitada onde ela está. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro por minha vida, diz o soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor e foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que meus pastores nem se preocupam com o rebanho, mas cuidam de si mesmo, em vez disso, eu, o Senhor, cuidarei do rebanho. Ouçam a minha palavra, ó pastores.
Assim diz o soberano Senhor: eu estou contra esses pastores que agem assim, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu tirarei a função de pastor, de apacentar o meu rebanho, para que vocês, pastores, não mais se alimentem de vocês mesmos. Pessoas com essa postura perdem a função, perdem a unção e se tornam mais vagueantes do que as próprias ovelhas. Livrarei o meu rebanho da boca desse tipo de pastor e não mais lhe servirá de comida. Deus não vai deixar suas ovelhas debaixo de lideranças assim, acredite. Porque assim diz o Senhor e soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares por onde foram dispersas, num dia de chuva e de nuvens e de trevas. Aqui também fala um pouco do povo de Israel, né? A profecia de que eles voltariam para o aprisco, para o Estado de Israel. Mas esse é um outro assunto. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Essa profecia aqui, que o povo de Israel voltaria, né, para morar, para estar nas mediações de Jerusalém, para voltar para o Estado de Israel. Muitos israelitas que foram embora para outras nações. E o Senhor fala através de Ezequiel sobre isso. E as apacentarei no monte de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta das minhas ovelhas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra onde elas pastarão. Ali serão alimentados num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se sobre a palavra do soberano Senhor. Procurarei as minhas ovelhas e as trarei de volta as desviadas, enfaixarei as feridas e fortalecerei a fraca. Mas a ovelha forte e rebelde eu destruirei. Apacentarei o meu rebanho com justiça. Depois a gente vai ler do versículo 17 em diante, em outro vídeo, que fala a respeito da postura das ovelhas. No início do capítulo, Ezequiel está tratando com a postura dos pastores. Mas depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu rabisquei algumas coisas aqui. Muitos pastores e líderes não concordam que os congregados visitem outra denominação. Eles se sentem donos do rebanho. Alimentando-se, eles não querem que as ovelhas se alimentem de outro local. Comendo em 2 pastos, alimentando-se em 2 mesas. Entendam uma coisa, vocês que se dizem líderes e pastores de rebanho, só existe um reino, só existe um povo, só temos uma única Bíblia, só temos um único alimento. Se vocês não estão cuidando bem das ovelhas e alimentando, elas vão procurar comer em outro local, pode acreditar nisso. As ovelhas não são nossas, gente. As ovelhas não são de propriedade de um pastor exclusivo, as ovelhas são do reino. Nós como pastores e líderes, vocês como pastores e líderes, eu chamo nós, eu não sou líder de igreja, mas eu cuido de algumas pessoas, então eu me considero alguém que cuida de um rebanho. Não tenho um rebanho, não tenho placa, mas eu me considero parte do reino, né? Eu tenho um perfil de líder e me considero cuidadora de ovelhas, cuidadora de pessoas, dentro da minha alçada de trabalho no reino. Então, nós somos apenas mordomos. A gente não tem ovelha. Quem tem ovelha é Cristo. Quem cuida dessas ovelhas, quando Ele nos delega essa unção, essa função, mas elas não são nossas. Se as ovelhas estão saindo para comer em outro pasto, aqui são meus rabiscos, é porque nós, as pessoas, os líderes, os pastores, não as estão alimentando corretamente. Você não dá o alimento, você não dá o sustento, você não dá o alimento necessário e ela vai comer em outro lugar. Porque quem está com fome busca nutrir e alimentar seu próprio coração. Uma ovelha nutrida, alimentada, cuidada, zelada, acolhida, pode ter certeza, ela não vai buscar lugar nenhum. Ela vai ficar ali, ela vai dar realmente valor ao alimento que está recebendo. Então parem com esse ciúme idiota, entendeu? Parem com isso. Vocês têm posse e não zelam por aquilo que acham que é seu. Eu fico simplesmente chocada com algumas coisas que vejo.
Muitos querem fidelidade. Ah, você tem que ser fiel. Sim, nós temos que ser fiéis. A palavra de Deus diz isso. Sede fiéis aos pastores, obedecer aos vossos pastores. Mas são pastores que cuidam, que zelam. Não são mercenários, pessoas que não dão o alimento necessário, o cuidado necessário, que não busca a ferida, que não cuida da ferida e fica querendo ter posse sobre a ovelha. Ser fiel a um pastor é ser respeitoso, ser fiel a um pastor, a um líder, é ser apoiador. Qual o problema de uma ovelha ir a outro trabalho, uma pessoa de uma denominação visitar uma outra denominação? Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Nós somos uma única igreja, nós somos um único povo, não existe dois povos, duas igrejas. Existe um único povo, a igreja é a igreja de Cristo. Isso daí soa para mim como um ciúme denominacional. Soa para mim como um termo de posse denominacional. Aí alguns usam o termo pescar em aquário alheio. O aquário é de Cristo, não existe outro aquário, se é a igreja A, se é a igreja B, se é a igreja C, não importa. A igreja é uma só, existem denominações, placas denominacionais. Se a gente olhar para esse texto aqui, está muito claro. As ovelhas ficam dispersas porque não tem quem as cuide. Se você cuida de uma ovelha, se você cuida do seu rebanho, ele não vai querer sair. Agora você não cuida, você não zela, você despreza, você coloca de lado, ela vai buscar outro local, meu querido. Ela vai buscar, se é uma ovelha que está faminta, ela sentindo o cheiro de alimento verdadeiro, ela vai buscar em outro local. A ovelha fica onde ela se sente bem, onde ela é alimentada, ela vai buscar o alimento para saciar sua fome. Quando ouço essas coisas, me dá vontade de ir logo para o céu. Eu escrevi aqui no meu rabisco, gente, isso arde no meu coração. Eu não consigo entender essa mentalidade que as pessoas têm de tribo. Isso para mim é uma síndrome de posse. Os pastores e líderes não têm igreja. A igreja do pastor X, não existe isso. A igreja é de Cristo. O pastor X, o pastor Y, zela e cuida de uma parte do rebanho de Deus. O povo é de Cristo. Parem com esse ciúme, isso é feio, isso é ridículo. Eu penso que o Espírito de Deus se entristece com essas coisas. E aí eu ouço sempre perguntas, né, de ovelha para ovelha. Fala assim, de qual igreja você é? Você é de qual igreja? Gente, eu não tenho placa denominacional, você não tem placa denominacional, você não é da igreja ABC. Se você realmente é de Cristo, se você realmente reconheceu a Jesus, nós somos da igreja de Cristo, congregamos, participamos de uma placa, mas nós somos da igreja de Cristo. Essa mentalidade de tribo, ela precisa cair, ela precisa acabar. Quando a gente olha para os evangelhos, Jesus está falando de quê? A minha igreja. E a igreja é uma só. Existem diferenças, existem doutrinas diferentes, existem várias situações, mas a igreja é uma só. E é preciso a gente focar no que, de fato, é comum. O que é comum em todas as igrejas? Cristo salva. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, tire essa pergunta da mente de vocês, da boca de vocês. Você é de qual igreja? Eu não sou de igreja ABC, eu sou da igreja de Cristo, mas eu congrego na placa ABC, eu frequento a placa A, B ou C. Essa maneira que a gente fala testifica o quão tribal nós estamos sendo. Vocês estão entendendo? Eu não sei, lendo esse texto de Ezequiel e vivenciando algumas coisas essa semana, tudo isso subiu ao meu coração. Precisamos, amados, acabar com essa mentalidade tribal e deixar que o Espírito Santo plante em nós a mentalidade de reino. Não teremos mais ciúmes. Se uma pessoa se decidir pelo Evangelho, não importa a placa que ela vai congregar, não importa a placa onde ela vai estar. Que bom que ela está na placa A, na placa B, na placa C. Que bom que ela está no reino. Isso precisa cair, meus queridos. Vamos mudar essa mentalidade. Deixe que o Espírito Santo arranque isso de você. Deixe que o Espírito Santo arranque essa visão tribal, essa visão de divisão. Deixe que o Espírito Santo arranque isso. Jesus quer levar uma igreja, a noiva dele está sendo embelezada, não importa a placa onde ela esteja. Abra o seu coração. Não, eu sei que você pode ouvir esse vídeo e ficar chateado comigo, mas eu estou aqui para dar voz a algo que o Espírito Santo está plantando dentro de mim. Deixe essa mentalidade tribal cair. Depois leiam Ezequiel, meditem, vocês pastores, vocês líderes, leiam isso.
Timóteo também fala muitas coisas, a carta a Timóteo fala muitos exemplos do que é um ministro do Evangelho. Nós precisamos aprender a liderar com o perfil que Cristo lidera, que Cristo deseja que a gente lidera. Ser como Jesus, ser brando, ser amáveis, não tratar as ovelhas com braveza, com rispidez, não abandonar as pessoas que mais necessitam, aquelas que precisam ser acolhidas, não condenar quando alguém tropeça, cai, comete um pecado que acaba trazendo, de certa maneira, um escândalo. Acolher, nós somos responsáveis por cuidar dessas vidas. Enfim, são essas coisas que passaram no meu coração enquanto eu li esse texto, e tudo isso mexeu muito comigo essa semana, sabe? Mexeu muito comigo essa visão ciumenta, denominacional, esse ciúme. Quando um membro de uma igreja visita outra, só falta o pastor, o líder, infartar. Meu Deus, se você zela, se você cuida, se você ama, se você acolhe, seus liderados não vão querer sair de perto de você. Aprenda a ser um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor. Ame como Cristo ama. E você vai ter essas pessoas ao seu lado, como você tanto deseja. Agora, tira essa mentalidade de tribo, meu irmão, minha irmã. Tira essa mentalidade de tribo da sua cabeça, porque isso aí não agrada o coração de Deus, tá bom? Beijo no coração, e eu espero que essa palavra traga ao coração daqueles que ouvirem um mover tremendo de unidade. A Bíblia diz que no dia que nós nos amarmos uns aos outros, as pessoas vão saber que Jesus Cristo de fato está em nosso meio. É isso que está faltando, amados, nesse final de tempo. A qualquer momento a trombeta vai soar. Quem vai subir? Vai subir a placa A, B, C, todo mundo em pelotão com a placa na frente? Não. Vai subir a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue de Cristo, vestida com vestes brancas, que se assemelhou a Ele na terra. E a gente vai ter muitas surpresas naquele dia. Porque tem muita gente aí achando que está pronto e não está. E tem muita gente aí que está colocado de lado pela igreja institucionalizada, e esses vão estar com o seu noivo, com o seu mestre. Eu espero que estejamos todos lá e eu possa te encontrar lá também, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. No próximo a gente vai falar sobre a postura das ovelhas dentro do próprio Ezequiel 34. Ovelha gorda e ovelha magra, mas isso fica para um próximo vídeo. Beijo a todos e até mais.